Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel. É um prazer ter vocês aqui pra gente falar de mais um jogo que o Corinthians não jogou nada vezes nada e conseguiu um pontinho assim excelente. Se você tiver visto o que foi o jogo hoje, você tem que concordar que esse um pontinho do Corinthians foi excelente. O Corinthians volta de Minas Gerais contra um Cruzeiro que é um time que hoje, com os 11 que foram a campo, era para ter ganhado do Corinthians, era para ter feito 2-3-0 no Corinthians e não foi competente. E aí o Coringão conseguiu ir lá e trazer um pontinho na garra, na força, daquele jeito. E o Corinthians soma um ponto que, assim, jogo fora de casa contra um time desse do Cruzeiro, um ponto é excelente. Se você vai com o titular lá e traz um ponto, tá ótimo. Com os reservas, tá ainda melhor. E eu não quero saber se o Tite tá com problema, se o Cássio tá com dor de cabeça, se o Pedrinho BH, o mercado dele faliu. Eu quero que eles todos se lasquem juntos. O importante é que o Corinthians soma mais um ponto, chega a 7 pontos no campeonato, tá na parte de cima da tabela. E que mesmo jogando mal, o time não perdeu. E é isso que a gente vai falar aqui hoje no canal do Nerd da Fiel. Eu peço pra vocês, então, senta o dedo no like, deixa o like, rapaziada. Vamos bater muitos e muitos likes para fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, ativa o sino da notificação para ajudar o canal do Nerd da Fiel a crescer cada vez mais e chegar aos 400 inscritos aqui no YouTube. Se você também quiser, lá no TikTok tem o canal do Nerd da Fiel, vai lá, assiste os vídeos que tem lá também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o jogo. E assim, cara, o jogo de hoje ele tá condicionado ao jogo de domingo, que foi contra a Portuguesa, e ao próximo jogo que vai vir contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. E por que disso? Cara, o Corinthians vive uma maratona de jogos. O Corinthians terminou o campeonato ano passado junto com o Vasco. Foram os dois últimos times de Série A que terminaram a temporada pela Copa do Brasil. E o Corinthians volta ele termina no dia 22 e volta no dia 3 de janeiro. E de lá pra cá o Corinthians vem numa toada de quase quarto e domingo. E já tava claro que a parte física do Corinthians não ia aguentar. A gente tem alguns jogadores lesionados, alguns jogadores que já lesionaram no início desse ano. Então o Dorival tá rodando o time da forma que é possível. No domingo contra a Portuguesa a gente já viu alguns jogadores sendo poupados e hoje muitos jogadores foram poupados. Do time titular hoje entrou em campo, começando o jogo, Ranielli, Hugo Souza e o Breno Bidon. O restante do time era todo o time reserva. Pedro Milans na lateral, Choque, André Ramalho e o Angileri completando a linha de defesa. O meio de campo com Carrilho, que hoje é um reserva, mas Carrilho, Breno Bidon, Ranielli, Charles, Pedro Raul e Vitinho. Então você vê que era um time repleto de reservas. Para enfrentar um Cruzeiro que, se vive uma fase ruim, se tem o seu treinador balançando, se tá com vários e vários problemas, ainda é um time que tem o Caio Jorge, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, tem o Matheus Pereira, que é um ótimo meio-campista, tem um Fabrício Bruno, que tá sendo convocado todo dia, tem dupla de volante muito boas, tem um time muito bom e um time hoje que tem dinheiro, tem grana pra colocar. Acabou de comprar o Gerson por uma bala absurda lá, e o Gerson jogando. Então quando você via isso, o torcedor do Corinthians ele foi pro jogo hoje falando assim, cara, se a gente conseguir sobreviver ao Cruzeiro e levar um pontinho pra São Paulo, está excelente. E foi um torcedor do Corinthians que eu tenho certeza que durante grande parte do jogo falou, mano, vai ser difícil levar esse pontinho pra casa. Porque o time do Corinthians no primeiro tempo não existiu, cara. O meio de campo do Corinthians não viu a cor da bola, a defesa foi exposta e o ataque foi inexistente. O ataque do Corinthians, o Pedro Raul não recebeu uma bola, pra falar a verdade. O Pedro Raul fez um bom jogo? Não, mas a bola não chegou uma vez pro Pedro Raul. Porque o Corinthians não conseguia
controlar o meio de campo, sofria muito, dava muito espaço no meio de campo, principalmente para o Matheus Pereira circular entre os volantes, nas costas dos volantes, e a zaga do Corinthians estava exposta no sentido de que toda a bola estava estourando nela. A partida que fez o Ranieri hoje, a partida que fez o Charles hoje, é uma partida muito ruim, muito ruim. E aí desses dois, o que mais me decepciona é o Ranieri. Porque o Charles, gente, vamos falar a verdade, a gente não espera nada do Charles. O Charles é um cara que tem dificuldade pra marcar, tem dificuldade pra atacar, ele tem dificuldade pra dominar, dificuldade pra dar um passe, dificuldade pra pensar o jogo, pra finalizar. O Charles é um jogador extremamente limitado, extremamente. O Ranieri, mesmo eu achando que às vezes a crítica da galera da rede social é um pouco acima do tom, ele é um cara que consegue ajudar na marcação, ele é um cara que consegue dar uma sustentação boa ali pra zaga, ele tem as suas questões na saída de jogo? Tem, mas pra isso que você contratou o Matheus Pereira, que você joga com o Carrilho, que você tem o Alan, que é pra auxiliar o Ranieri. O Ranieri não pode ser o volante que vai sair jogando. O Ranieri não é o Busquets, o Ranieri não é o Rodri, o Ranieri não é o Rincon, o Ranieri não é esses caras. O Ranieri é um cara de pegada, um cara mordedor e um cara que não vai te entregar a saída de jogo boa. Só que hoje o Ranieri não estava conseguindo fazer o básico que ele tem que fazer, que é marcar, que é conter o ataque dos caras, que é fechar o meio de campo. E o Cruzeiro dominou o primeiro tempo. Dominou, mas dominou com extrema facilidade. O gol do Cruzeiro saiu aos 8 minutos de jogo, numa jogada que tudo isso que eu falei, ela acontece nessa jogada. É o Cruzeiro rompendo linhas com facilidade, é o Corinthians sem conseguir levar dificuldade pro meio de campo dos caras, é a bola circulando na entrada da área e é o Matheus Pereira tendo total liberdade para finalizar na entrada da área sem que um volante chegasse, sem que um zagueiro chegasse e tendo total possibilidade de escolher a forma que ele ia bater. Ele bate no gol, o Hugo chega a tocar na bola. Eu acho que dava pro Hugo talvez fazer algo melhor, acho que sim. Dá pra classificar como uma falha? Não. Mas talvez tivesse uma possibilidade do Hugo defender aquela bola. Seria uma baita defesa, mas não dá pra colocar a culpa nele. A questão é, o time do Corinthians no primeiro tempo não existiu e o gol dos caras foi isso. Os caras fazem o gol aos 8 e continuam dominando o Corinthians no primeiro tempo inteiro. Aos 38, eu acho, sai o segundo gol dos caras que estava impedido, mas se vocês olharem a jogada, é um erro horroroso do Ranieri, é ele e o Charles batendo cabeça, é a defesa totalmente exposta, porque o Ranieri erra uma jogada que não se pode errar. A sorte é que o cara tava um pouquinho à frente, senão era 2-0 pros caras. E o primeiro tempo acaba com o Corinthians implorando, pedindo a Deus para que encerrasse, porque o Breno Bidon não conseguia jogar, a bola não chegava nos atacantes, o Cruzeiro dominava, o Cássio não fez uma jogada, o Corinthians, se eu não estou enganado, teve um escanteio no primeiro tempo e parecia que, assim, só mexida e que o Corinthians precisava mexer no time para dar alguma chance de reação no segundo tempo, porque caso contrário, o Corinthians não ia conseguir arrancar um empate dali nem fodendo, mano. O Corinthians estava se lascando o primeiro tempo inteiro e coube ao Dorival mexer no time. E ele mexeu no time. E com as mexidas do Dorival, o Corinthians melhorou? Melhorou. O Corinthians conseguiu agredir um pouco mais o Cruzeiro? Conseguiu. Nada que, nossa senhora. Tanto que o Corinthians foi fazer o gol aos 36 do segundo tempo. E graças a uma expulsão. Mas assim, as mexidas ajudaram a melhorar o time. Entrou o André, entrou o Garro. Só com essas duas o time já melhora. Entra o Alan, dá mais corpo pro meio de campo, dá mais qualidade pro meio de campo. O André é um cara que arrasta a defesa. O Garro já é um cara que dá mais qualidade pro passe. O Alan, a mesma coisa. O Corinthians, mesmo ainda não conseguindo finalizar no gol do Cruzeiro, ele melhora um pouco. E aí, aos 35 do segundo tempo, o lateral direito dos caras fazem uma falta besta numa jogada de inteligência do André de roubar uma bola que deixaria ele em condição de chegar para finalizar no Cássio. O cara é expulso. E aí na jogada seguinte, sai a expulsão, jogada seguinte vem um escanteio,
cruzamento e o Tchoka ganha de cabeça para fazer o 1-1. E aí aos 35 em diante, aí sim o Corinthians melhora no jogo, o Corinthians tem chances de virar. Porque aí entra o Memphis, o Corinthians vai com tudo pra cima, tenta, o jogo fica até uma trocação mais franca, mas mesmo assim o Corinthians não consegue fazer o seu segundo gol, o Cruzeiro também não, e o jogo termina 1-1, o que foi um resultadaço, um baita de um resultado pro Corinthians. Porque o Corinthians não jogou bem, como não jogou bem contra a Portuguesa, como não jogou bem contra o Atlético Paranaense, e nesses 3 jogos o Corinthians vence o Atlético Paranaense fora de casa não jogando bem, vence a Portuguesa nos pênaltis fora de casa não jogando bem e vence e empata contra o Cruzeiro fora de casa não jogando bem. A realidade é, o Corinthians melhorou o seu elenco? Sim. Melhorando o seu elenco, é um time, é um elenco capaz de jogar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro e agora o Paulista com um time só ou com o mesmo nível, mesmo trocando as peças? Eu acho que não. Tá claro que quando você coloca um Charles, quando você tem que colocar um cara que eu não gosto, o André Ramalho, quando você precisa do Pedro Raul, enfim, o time cai de qualidade, o time não consegue manter aquele nível que é quando tá o Gabriel Paulista, que é quando tá o Matheus Pereira, que quando tá o Breno Bidon, quando tá o Yuri Alberto, o time cai. Mas é muito importante que nesses jogos que você precise rodar o time, você consiga pelo menos manter os bons resultados. Se o Corinthians perdesse hoje, seria um caos? Não, porque a gente entende que agora, nesse momento, o foco é no Campeonato Paulista. Isso não quer dizer que a gente está abrindo mão do Brasileirão. Agora, quando você consegue poupar o time, colocar suas peças principais só no segundo tempo e mesmo assim trazer um ponto de Minas Gerais num campo, num jogo contra um time que muitos vão perder pontos, aí sim, isso é muito bacana e ajuda demais quando você for ver a soma final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians chega a seus 7 pontos, tá lá, ainda tem alguns jogos atrasados, mas tá no G4, né, no G5 do Campeonato Brasileiro, conseguiu descansar alguns jogadores, final de semana enfrenta o Novo Horizontino no sábado, eu acho que é 8h30 da noite, lá em Novo Horizonte, para tentar chegar à final do Campeonato Paulista. Como eu já disse contra a Portuguesa, precisa jogar mais futebol, Corinthians. O time do Novo Horizontino é um time bom. Lá na casa deles é um time que leva dificuldades, então vai precisar jogar mais. Só que aí vai estar com seus principais jogadores descansados, vai estar num jogo eliminatório, ou ganha, e vai ter, claro, apoio gigantesco da torcida do Corinthians, que já esgotou os seus ingressos. Provavelmente, eu não vi ainda, mas pelo que eu vi contra o jogo do Santos, provavelmente metade do estádio, ou pelo menos uns 20, 30% do estádio, com presença da torcida do Corinthians, o que já é mais do que suficiente para fazer daquele estádio, mesmo fora de casa, um caldeirão alvinegro. É isso, rapaziada. O jogo de hoje foi um jogo bom. Vamos trazer os destaques positivos. Eu coloquei o Tchoka, o Carrilho e o André. Gostei muito do jogo dos 3. O Tchoka, acho que é um cara que dá pra ter um pouco mais de carinho. Não vai ser um zagueiraço, nossa senhora. Mas é um cara que eu acho que, bem trabalhado, ele pode vir a ser a terceira opção da zaga do Corinthians, de verdade. Eu prefiro ele do que o André Ramalho. O Carrilho foi bem, acho que foi bem. E o André é um cara que entra e traz muito volume de jogo pro time. Nos destaques negativos eu coloquei Ranieri, Charles, eu coloquei o Dieguinho, não gostei da entrada do Dieguinho hoje, e eu pus o Pedro Raul porque eu só tinha que falar mal do Pedro Raul, porque mesmo o time não ajudando ele, as poucas oportunidades que ele tem de fazer alguma coisa, ele sempre faz bobagem. Rapaziada, não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho da notificação, compartilhar o vídeo com os amigos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!